Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre uma mudança que, olha, é fundamental na educação. A gente vai explorar como a ideia de disciplina em sala de aula está saindo daquele modelo antigo, de puro controle, para algo muito mais rico: a colaboração. Vamos nessa? E para começar, já lanço uma provocação aqui. Pensa bem, uma sala de aula quietinha, em silêncio total. Isso é sinal de que o pessoal está aprendendo? Por muito tempo, a gente achou que sim, né? Mas a pergunta que fica é, será que silêncio quer dizer aprendizado de verdade? Ou a gente está só confundindo obediência com interesse genuíno? Olha só, essa citação do Foucault, ela é perfeita para a gente entender o modelo antigo. A disciplina, para ele, era um sistema com um objetivo bem claro: criar o que ele chamava de corpos dóceis. O que é isso? Basicamente, alunos que obedecem sem questionar. E é justamente essa ideia que hoje a gente começa a colocar em xeque. Então, vamos entrar um pouco mais a fundo nesse modelo antigo. A abordagem tradicional é o que se chama de magistrocêntrica. É um nome complicado para uma ideia simples. O professor está no centro de tudo. A autoridade dele é total, absoluta. E o resultado disso a gente sabe qual é, né? Muitas vezes acaba virando uma queda de braço, uma luta por poder dentro da sala. E aí é que está o X da questão. Esse modelo, super autoritário, pode até funcionar para manter a ordem ali no momento. Mas e a longo prazo? Ele não forma caráter. Ele ensina a pessoa a baixar a cabeça e obedecer, mas não a pensar por conta própria, a trabalhar em equipe, a resolver um perrengue. O foco é total na obediência e não em formar um ser humano completo. Agora, atenção, porque aqui vem uma virada de chave muito importante na nossa conversa. E se a gente mudasse o jeito como a gente enxerga o conflito? E se em vez de ver o conflito só como briga, como algo ruim, a gente começasse a entender que ele é natural e mais, que ele pode ser até útil para o aprendizado? Parece estranho, né? Mas vamos ver. Bom, para isso é super importante separar as coisas. Existe o conflito que a gente pode chamar de disfuncional. Esse é o ruim. A briga, o bullying, é destrutivo, claro. Mas existe também o conflito funcional. Sabe? Aquele que nasce de um debate de ideias, de uma pergunta que desafia o professor. Esse tipo de conflito, na verdade, pode deixar a turma mais forte, aumentar o interesse e até melhorar a relação de todo mundo ali. Então, a gente precisa entender uma coisa. Um mau comportamento quase nunca acontece do nada. Ele é um sintoma, sabe? É tipo um iceberg. O que a gente vê, a birra, a desobediência, é só a pontinha de gelo fora d'água. Para entender o que está rolando de verdade, a gente tem que mergulhar e olhar o que está escondido. As necessidades, os medos, as frustrações que estão causando aquilo tudo. E o que pode estar debaixo d'água? Nossa, muita coisa. Pode ser a dificuldade de um aluno em acompanhar a matéria, pode ser uma regra que ninguém entendeu direito, ou até aquela disputa por um pouquinho de atenção do professor. Perceber essas coisas, que são da própria estrutura da sala, é o primeiro grande passo para evitar que o conflito vire aquela briga ruim que ninguém quer. Ok, então a gente já entendeu o problema, já repensou a ideia de conflito e agora? Qual é a primeira grande solução prática? É simples: construir uma base sólida, democrática, para a sala de aula. E o detalhe importante: fazer isso antes que os problemas mais sérios comecem a pipocar. E a ferramenta para isso é o famoso contrato pedagógico, ou como a gente conhece melhor, os combinados. A ideia é genial de tão simples. Em vez do professor chegar com uma lista de regras prontas, todo mundo senta e constrói essas regras junto. O resultado, a turma sente que aquelas regras são dela também. E aí a responsabilidade vira de todo mundo. Um pesquisador chamado Júlio Groppa Aquino até propõe um passo a passo para isso. Primeiro, o que ele chama de celebração. É a festa da democracia, onde todo mundo discute e concorda com as regras. Depois, a implementação. Aqui, o professor vira o exemplo. Ele é o primeiro a seguir o combinado. E por último, a supervisão. Agora, todo mundo vira fiscal do acordo, mas com o professor ali coordenando o processo, claro. Tá, mas a gente sabe que mesmo com o contrato, com o combinado, o conflito uma hora ou outra vai aparecer. E aí? É nesse momento que o papel do professor passa por uma transformação radical. Ele sai do posto de juiz, aquele que bate o martelo e dá a sentença, e vira um mediador, um facilitador neutro que vai ajudar a galera a encontrar a solução. E para fazer isso, não é qualquer um. Exige umas habilidades bem específicas. É preciso saber ouvir de verdade sem julgar, manter a neutralidade sem tomar partido e, o mais importante de tudo, não dar a resposta pronta. O trabalho é guiar os alunos para que eles achem uma solução. O objetivo aqui não é só acabar com a briga, é ensinar a resolver problemas. Beleza. Agora vamos para a parte que todo mundo gosta: a prática. Que ferramentas concretas um professor pode ter na manga para usar no dia a dia e criar um ambiente mais legal e construtivo?
vamos abrir essa caixa de ferramentas. Por exemplo, na hora de pedir silêncio e chamar a atenção da galera, em vez de gritar, pessoal, que tal tentar outras coisas? Pode ser o som de um sininho, um gesto com a mão que já foi combinado antes, ou até começar a recitar um poema que a turma toda conhece e gosta. São jeitos muito mais tranquilos e positivos de trazer o foco de volta sem gerar estresse para ninguém. E aí entra um conceito que é fantástico, a disciplina positiva. Ela traz um monte de ferramentas incríveis. Em vez de castigo, que tal dar escolhas limitadas? Tipo, olha, você quer guardar seu material agora ou daqui a 2 minutinhos? Ou criar um cantinho da calma, um lugar para a criança ir quando precisa respirar e se acalmar. A lógica por trás disso tudo é genial. Primeiro a gente se conecta com o aluno, cria um laço e só depois a gente corrige o comportamento. Olha, esse quadro pode parecer meio complicado à primeira vista, mas ele é como um mapa do tesouro para entender o mau comportamento. É o que chamam de quadro de objetivos equivocados. A ideia principal é a seguinte: um comportamento difícil, tipo um aluno que faz de tudo para chamar atenção. Não é porque ele é mau, é porque ele tem uma crença errada na cabeça, tipo, eu só sou importante se todo mundo estiver olhando para mim. Quando a gente entende isso, a nossa reação muda completamente. Em vez de dar bronca, a gente pode dar atenção para ele em um momento positivo, pedir ajuda em uma tarefa. A mesma lógica vale para quando a disputa é por poder, ou quando o aluno parece querer vingança, ou até quando ele simplesmente desiste de tudo. O segredo é decodificar a necessidade que está escondida por trás daquela atitude. Bom, e para a gente ir fechando o nosso raciocínio, vamos dar um passo para trás e olhar para a foto inteira. O objetivo de tudo isso que a gente conversou não é só ter uma sala de aula mais silenciosa, mais organizada. Não. O objetivo final é muito, mas muito maior. É ajudar a formar pessoas melhores, com desenvolvimento moral e pessoal sólido, para a vida toda. O psicólogo Jean Piaget tinha 2 conceitos que explicam isso perfeitamente: heteronomia e autonomia. Heteronomia é quando a gente segue uma regra só porque tem medo do castigo. Já a autonomia é quando a gente segue a regra porque a gente entende o porquê dela existir e concorda com isso. E essa é a grande jornada, o objetivo final de tudo: tirar os alunos do piloto automático da obediência e levar eles para o nível da responsabilidade, da consciência. Então, no fim das contas, o que fica dessa nossa análise é uma reflexão bem profunda. Essa mudança do controle para a colaboração é muito mais do que só uma nova técnica de sala de aula. É uma decisão sobre que tipo de pessoas a gente quer ajudar a formar para o mundo. A pergunta que realmente importa não é como a gente controla os alunos. A verdadeira pergunta é como a gente cria espaços que fazem florescer o que há de melhor em cada ser humano.